Graça e paz, irmãos. Louvado seja o santo nome de Jesus. Sem mais delongas, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de 1 Coríntios, no capítulo. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz-nos assim a palavra do Senhor: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Louvado seja o santo nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para a igreja repetir comigo esse verso de número 8, desde o início, por gentileza. Vamos lá? 1, 2, 3. Por isso, celebramos nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, o tema dessa nossa mensagem é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Todos nós que viemos da nossa família e estamos reunidos aqui, cada um de nós, diferente uns dos outros, tivemos uma tradição em que nós trazemos da nossa família até os dias de hoje. E aquilo que o nosso pastor tinha dito aqui é um assunto bem sério, porque todos nós que viemos das nossas famílias, se formos ver aqui, nós temos famílias brasileiras, famílias portuguesas, famílias angolanas, ou seja, cada um de nós fomos criados com a tradição da nossa família, e isso nos trouxe algumas coisas que até o dia de hoje nós carregamos, sim ou não? E uma verdade é que nós temos que estar trazendo na nossa vida e estarmos em meio ao tempo, descobrirmos e discernindo o que é que da tradição que nós carregamos é verdade e é mentira. Nosso pastor, ele foi bem sucinto em dizer que uma das tradições é o Natal, e uma outra tradição é a Páscoa. Por exemplo, o Natal. O verdadeiro sentido do Natal todos nós conhecemos. Porém, infelizmente, nos dias de hoje, o Natal, nós já vemos que já é comemorado de uma outra maneira. O Natal é onde se reúne toda a família, é onde
Tem o tiozão do pavê, né? Porque se não tiver o tiozão do pavê, o Natal não presta. Porém, o verdadeiro significado não é esse. Uma outra coisa que nós vemos no Natal é o quê? É que se reúne a família toda diante da mesa. Porém, se esquece de que o ano todo teve a oportunidade de se reunir. O ano todo teve a oportunidade de se ajuntar. Porém, neste dia de Natal, querem que, por tradição, seja feito daquela maneira. Um outro sim. Comemoram-se o Natal dizendo o quê? Comemoram-se o Natal aonde tem um menino com a bochechinha rosadinha, deitado dentro de um cestinho, cercado de alguns animais, uma estrela bonita ali e alguns homens, alguns pastores ali reverenciando aquele menino. Só que o verdadeiro significado do Natal não é exatamente esse. O verdadeiro significado do Natal é celebrarmos o nascimento de Jesus. Entendam bem, irmãos, que no início, na introdução dessa mensagem que eu quero passar para todos nós, para que nós possamos estar absorvendo o que a Bíblia diz, para que nós possamos estar fazendo um confronto daquilo que nós trazemos como tradição para a nossa vida. Porque por muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós carregamos como tradição é a verdade. Por muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós aprendemos nos nossos familiares, nós trazemos da nossa infância, é o correto. Porém, aquilo que é verdade, aquilo que é correto, está escrito na palavra de Deus. E nós podemos folhear a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, que nós não vamos encontrar Deus dizendo para nós celebrarmos o nascimento de Jesus. Nós não veremos na Bíblia Sagrada nós estarmos comemorando o Natal. Porém, nós fazemos isso por tradição, nós fazemos isso por... Só que até isto conseguiram mudar. Até o nascimento do nosso Salvador, infelizmente o mundo conseguiu mudar e inverter as coisas de uma forma com que hoje dificilmente se fala de Jesus. Fala-se mais de comércio, mais de presente, mais do Pai Natal, e dificilmente conseguem falar do verdadeiro significado. Porém, irmãos, a Páscoa, como está mudada, como está diferente nos nossos dias. Infelizmente, queridos, muitos não sabem o verdadeiro significado da Páscoa. Até os dias de hoje, que já aconteceu cerca de, não sei nem quanto tempo atrás, a instituição da Páscoa. E até hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem entender e compreender o verdadeiro significado. Como o nosso pastor já nos antecedeu, e eu pedi para ele ir um pouquinho mais devagar, porque senão não ia sobrar muita coisa para me falar.
Aí eu louvei a Deus quando ele falou assim: não, irmãos, é isso. E é de verdade, irmãos, tudo aquilo que ele falou, eu vou repetir. Porque o verdadeiro significado da Páscoa não é coelho, não é chocolate, não é, sabe, essas propagandas que acontecem aí no mundo. Mas o verdadeiro significado da Páscoa é a libertação do povo da escravidão. Queridos, e para que fique bem ciente, Jesus, ele sim é o nosso Cordeiro Pascual. E Jesus, desde o início, desde o começo, ele já tinha um propósito para estar realizando na vida do seu povo, que é o povo hebreu, para poder estar nos ensinando e nos mostrando que ele, desde o início, ele estava com o seu plano e o seu propósito pré-estabelecido para realizar e para nos mostrar também, aleluia, o caminho da salvação. Notem bem, queridos, que desde o início, desde o começo, eu não vou começar bem do início, bem do comecinho, mas eu quero começar ali por José. A Bíblia nos fala que José, ele teve um sonho. Quantos aqui conhecem a história de José? Eu acredito que a grande maioria conhece a história de José. José, filho de Jacó, teve um sonho e por causa deste sonho, os seus irmãos se levantaram e começaram a persegui-lo. E um certo dia, eles pegaram ali José, lançaram ali num poço e cogitaram em matá-lo. Porém, passava-se ali uma caravana de ismaelitas que iam a caminho do Egito. E eles pegaram, lançaram mão de José novamente e o venderam e levaram José para o Egito. E quando José foi vendido, um certo homem comprou a José. E detalhe, queridos, José foi vendido como escravo. Porém, tudo aquilo que José colocava às suas mãos, Deus prosperava. E a Bíblia vai nos dizer que, quando José foi vendido para um homem chamado Potifar, ele levou José para sua casa, e a sua casa começou, sabe, a prosperar. José foi vendido como um escravo. Ele não foi vendido como alguém que era próximo de Potifar. Ele não foi vendido para ser colocado em lugar de destaque. Ele foi vendido para estar servindo como escravo na casa de Potifar. Porém, Deus, ele tem um plano e um propósito. Ele começou a abençoar a casa de Potifar, ao ponto de que José foi colocado como um mordomo chefe na casa de Faraó. Porém, como tudo estava bom, José, ele recebe um WhatsApp da esposa de Potifar. E a Bíblia vai nos dizer que ela começa todos os dias, sabe, a mandar mensagem, todos os dias a querer se comunicar com José, a querer estar com José. E aquela infeliz procurava de todas as maneiras estar com José. E um dia, Potifar foi ao seu trabalho, queridos, Potifar, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Porém, um certo dia, ele foi para ir trabalhar, e a mulher já não queria mais estar mandando mensagem. Ela já foi para o ataque. E ela então chegou lá, agarrou José. Porém, José tinha o temor de Deus no seu coração.
E ele saiu correndo e deixou ali a sua túnica. E quando Potifar voltou, e segundo a Inventares, o Boitifar chegou lá e se deparou com aquela cena. Porém, queridos, tem muitas pessoas que não entenderam, mas é melhor assim. É melhor assim. Entenda bem, queridos, quando ele se deparou com aquela cena, o que é que se faria com um escravo? Me respondam. Um escravo que foi acusado de atentar-se contra a sua mulher. O que é que se faria com um escravo? Era só mais um. Porém, queridos, a boa mão de Deus, quando ela tem um plano e um propósito, ela age com misericórdia e graça ao ponto de que a Bíblia nos fala que José, ele não foi morto, mas ele foi levado para a prisão. E o Potifar não matou a José. E a Bíblia vai nos dizer que José, quando foi para a prisão, Deus o abençoou ali na prisão. E a Bíblia, ela nos relata que duas pessoas que foram levadas do palácio de Faraó, foram também presos. E lá eles tiveram um sonho. Lá eles sonharam e contaram para José. Contaram para José o seu sonho, José trouxe a eles toda a revelação dos sonhos, e conforme José tinha dito, aconteceu. Porém, aquele homem que saiu da prisão e voltou para o seu cargo, se esqueceu de José. Mas Deus, queridos, Ele não se esquece do seu plano e do seu propósito. A Bíblia nos diz que um certo dia, Faraó, teve um sonho, e não houve ninguém que interpretasse o seu sonho. Aí então, aquele que estava preso com José lembrou: olha, eu conheço um, que ele pode te trazer a resposta. E a Bíblia nos diz então que mandam chamar José, e José se coloca diante do Faraó, e Faraó conta para ele o seu sonho, e Deus dá a interpretação a José, e José revela todo o seu sonho e todo o plano de Deus para Faraó. E a Bíblia nos diz então que Faraó entrega o governo do Egito para José. E a Bíblia vai nos dizer que José agora, ele é o segundo homem mais importante do Egito. Porém, ainda tinha, infelizmente, aquela tristeza no seu coração, porque José, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. Mas Deus, queridos, Ele é tão maravilhoso e Ele sabe tratar. Deus, Ele é tão glorioso que Ele sabe zelar pelos seus. Um certo dia, os seus irmãos que o venderam foram lá para comprar alimento. Na mão de quem? Na mão de José. E Deus, queridos, que sabe e que é conhecedor de todas as coisas, tratou não somente com José, mas também tratou no coração dos irmãos. Ao ponto de que a palavra de Deus vai nos dizer que José ordena, José manda que vão lá e busquem toda a sua família para viver com ele ali no Egito. E a Bíblia nos diz que subiram 70 almas para o Egito. 70 almas. As 12 tribos de Israel, elas começaram com 70 almas. Eles subiram ali para o Egito e começaram ali no Egito a prosperar. Começaram ali a trabalhar, começaram ali a se engrandecer. Ao ponto de que cerca de 400 anos levantou
um outro faraó que não conhecia a José. E ele começa a olhar para aquela nação. Imagine, irmãos, que aquelas 70 almas, que quando subiram, elas prosperaram, elas engrandeceram, porém, elas não perderam a sua essência. Elas não perderam os seus costumes, elas não perderam a sua forma de se comunicar, elas não perderam ali, sabe, as suas tradições. Manteram-se firmes, sempre, aleluia, obedientes ao Deus de Abraão e ao Deus de Jacó. E a Bíblia nos diz, queridos, que eles então prosperaram. E se levantou um outro faraó que não conhecia José. E aquele faraó, ele, com medo daquela nação que cresceu dentro da nação do Egito, com medo, ele então fez o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos escravizá-los, porque senão, conforme eles estão crescendo, se eles se rebeliarem, eles vão tomar conta de todo o Egito. Vamos fazer o seguinte, vamos lhes subjugá-los. Vamos fazer de uma forma com que eles trabalhem, sendo assim eles não têm tempo para procriar. Sendo assim eles não têm tempo mais para crescer. Só que o engano do faraó, porque a Bíblia nos diz que quanto mais faraó castigava, mais o povo crescia. Quanto mais faraó dava-lhe a eles trabalho, mais aquele povo se engrandecia e se fortalecia. E a Bíblia nos diz, queridos, que aquele faraó que não conhecia, começou a massacrar o povo. Começou, sabe, a tratar mal de uma forma tamanha, ao ponto de que ele liberou uma ordem dizendo que toda mulher que ficasse grávida e nascesse menino, era para ser jogado no rio Nilo. E diante, queridos, dessa aflição daquele povo que era tratado como escravo, eles começaram a clamar a Deus. Eles se lembraram de que Deus tinha feito uma promessa, e que essa promessa haveria de se cumprir. Eles então começaram a clamar a Deus, dizendo: o Senhor nos prometeu que nos levaria a uma terra que mana leite e mel. E o Senhor, a Bíblia nos diz que o Senhor ouviu. E o Senhor levantou então um Salvador. Ô queridos, todas as vezes que você clama ao Senhor, Deus, Ele ouve e Ele libera a vitória para você. Só que você tem que estar ciente de que quando você clama, Deus envia a resposta, porém o tempo dele não é o mesmo tempo seu. Aquele povo estava sacrificado, clamaram ao Senhor e o Senhor levantou. E o nome dele todos nós sabemos. Porém, como que Deus vai enviar a promessa, enviar ali o libertador, sendo um bebê? Tem que dar o tempo para ele crescer. Tem que dar o tempo para ele se desenvolver. Tem que dar o tempo para ele entender o plano e o propósito de Deus, para que ele possa estar de verdade no caminho, no certo, para a realização do querer do Senhor. Moisés, ele, por não compreender aquilo que Deus tinha sobre a sua vida, matou um homem e teve que sair fugido. Porém, 40 anos depois, ele retornou para estar realizando a vontade do Senhor. Eu fico extasiado com Deus. Eu fico, sabe, muito feliz e boquiaberto com as coisas que Deus faz. Sabe por quê, irmãos? Porque imagina
um velhinho de 80 anos para tirar 2 milhões de pessoas de dentro de uma nação. E por muitas das vezes nós, com todo o vigor, nós não queremos estar realizando a vontade do Senhor. Por muitas das vezes nós, sabe, ainda estamos fortes e vigorosos. Achamos que a vontade do Senhor, ela é, sabe, pesada para nós, mas aí começamos a inventar desculpa. Aí começamos a dizer, Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não consigo. Oh, Senhor. Mas sabe o que Deus fez, irmãos? Deus, Ele tirou o velhinho que começou a dar desculpa. Mas como que eu vou fazer isso, Senhor? Porque eu sou gago, eu não sei falar direito. Aí o Senhor pegou e falou, não, fica tranquilo. Eu vou colocar o seu irmão, um outro velhinho, para estar do teu lado. Mas você vai estar tirando o meu povo. E a Bíblia nos diz, queridos, que foram os dois lá para frente do faraó. Sabe daquele homem malvado, daquele homem que escravizou toda aquela gente? E o Senhor, por meio de Moisés e de Arão, começou a falar para ele, olha, liberta o meu povo para que o meu povo vá adorar-me lá no deserto. E Faraó começou a falar, mas olha, quem é o seu Deus? Eu não conheço, olha, eu conheço aqui o Deus fulano, o Deus que, sabe, que governa as águas do rio Nilo, eu conheço o Deus, mas esse seu Deus eu não conheço não. Se ele quiser que esse povo todo saia, que ele venha falar comigo. Aí Arão começa a dizer, não, ele, olha, o meu Deus, ele é tão grande, que ele não tem tempo para descer e para falar assim com você. Ele nos enviou justamente para falar com você. Sabe por quê? O meu Deus, ele é aquele que, ele está sem tempo para vir falar com você agora. Ele está formando ali mais uma galáxia, sabe? Ele está fazendo as estrelas e ele está chamando, ele chama cada estrela pelo seu nome e então ele está sem tempo de vir falar com você e por isso ele nos enviou. E a Bíblia nos diz, queridos, que todas as vezes que Faraó dizia que não iria libertar o povo, Deus enviava uma praga. Por quê? Porque Deus ali estava tratando com Faraó e tratando também com o povo de Deus. Notem bem, queridos, todas as vezes que Deus liberava uma praga, lá em Gósen, na terra que estavam os filhos de Deus, a praga não atingia. Todas as vezes que o Senhor, ele liberava uma praga, ele liberava um enxame, liberava ali a praga do gafanhoto. Imagina, irmãos, não sei se vocês já viram, um enxame de gafanhoto. O barulho que se faz. Eles sentam em uma árvore e quando eles levantam, só está os tocos. As folhas, a lavoura, vai tudo. Porém, na terra aonde estavam os filhos de Deus, não acontecia nada. Quem é que dizia, sabe, que ligava aí o GPS deles, dizendo, olha, ali não, tá? Ali vocês não mexem não. Quando vinha as rãs, quando veio ali a praga das rãs, e as rãs começaram a sair ali do rio, pulando, eu fico imaginando, queridos, e a imaginação ela é bem fértil, eu fico imaginando uma rãzinha para a outra, oi amiga, vamos lá? Vamos para o palácio? E uma querendo pular um pouquinho mais para lá, mas, queridos, o Senhor, Ele não permitiu que nenhuma dessas pragas chegassem lá onde o povo de Deus estava, lá onde os filhos de Deus estavam. Por quê? Porque eles conheciam o verdadeiro Deus.
Queridos, tem uma praga que eu acho a pior. Dentre as piores, que só tem praga, não tem nada de boa. Mas era a da escuridão. Como era terrível aquela, imagina. Escureceu de tal forma que não se via nada. Porém, lá na casa da Joquebede, abria-se a porta, tinha lá uma luzinha acesa. Porém, lá na casa dos servos de Deus, via-se tudo. Por quê, queridos? Porque Deus, aleluia, Ele é maravilhoso. Quando estamos debaixo da obediência, queridos, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele nos protege, o Senhor, aleluia, Ele nos dá da tua graça, queridos. Nós é que temos que estarmos, aleluia, nos colocando mais e mais diante do Senhor, para compreendermos exatamente aquilo que Ele requer de nós. Porém, querido, chega na 10ª praga. Na 10ª praga, o Senhor diz assim, olha, todo aquele que é nascido no Egito, todo primogênito que é nascido no Egito, eu vou matar. E eu fico pensando, queridos, que quando Moisés escuta isso de Deus, traz uma preocupação no seu coração. Por quê? Porque aquele povo que estava ali morando há 400 anos no Egito, apesar de serem hebreus, também nasceram no Egito. Então Deus tinha que fazer algo, porque senão eles também morreriam. Porque eles nasceram também no Egito. E Deus tinha falado para Moisés que todos aqueles que nasceram no Egito, todo o primogênito iria morrer. Porém, queridos, Deus também deu uma ordem a Moisés dizendo: Moisés, faça o seguinte, coloquem as melhores roupas de vocês, peguem um cordeiro por família, sacrifica esse cordeiro, pega o sangue desse cordeiro e põe dentro de uma bacia. E pega esse cordeiro e comam com as suas famílias. Porque eu vou enviar o anjo da morte. E esse anjo da morte, quando passar no Egito, vai matar todo o primogênito do Egito. Porém, Moisés, você vai pegar o sangue deste cordeiro e vai passar nos umbrais da porta. Porque quando o meu anjo passar, ele vai ver o sangue e vai passar por cima. E a Bíblia nos diz que Moisés, juntamente com o seu povo, obedeceram a ordem de Deus e fizeram aquilo que o Senhor tinha dito. E naquele dia, queridos, a Bíblia vai nos dizer que houve um grande morticínio no Egito. Desde o palácio até o escravo menor, todo o primogênito foi morto. Porém, na terra de Gósen, aonde obedeceram aquilo que o Senhor tinha dito, não morreu ninguém. Queridos, Páscoa, o que significa Páscoa? Páscoa é exatamente isso. Páscoa em hebraico é Pessah, é passar. Para nós em português, passar. E só houve livramento ao povo, porque o anjo ia passar, só que eles obedeceram e colocaram o sangue nos umbrais da porta, e a morte não lhes atingiu.
E o Senhor, Ele deu uma ordem dizendo, olha, façam isso perpetuamente, para que todo Israel saiba, aleluia, o livramento que Deus te deu naquele dia. E sendo assim, vocês irão e sairão do Egito. Eles então obedeceram, foram para o deserto e passaram 40 anos dentro do deserto. E todo ano eles comemoravam a Páscoa. Todo ano eles lembravam da passagem. Todo ano eles lembravam, aleluia, em que o anjo passou e eles tiveram o grande livramento. Veio agora Josué. E Josué, ao entrar na terra prometida, a conquista da terra prometida, todo ano Josué fazia aquilo. E ele não deixava de se esquecer de estar comemorando a Páscoa. Porém, queridos, nos nossos dias, para os irmãos entenderem, é Jesus o verdadeiro motivo de nós comemorarmos a Páscoa. Se nós formos olhar, irmãos, nas Escrituras, uma outra vez, principalmente nos Evangelhos, principalmente no Novo Testamento, a primeira vez que nós vemos falar da Páscoa foi quando Jesus já estava com 12 anos e foi lá no templo. Jesus, como um bom judeu, ele também comemorava a Páscoa. Jesus, como um bom servo, ele comemorava e ele aprendia acerca de tudo aquilo que Deus, ele queria para o seu povo. E a Bíblia, queridos, vai nos dizer que a Bíblia ela nos faz um destaque para essa passagem, dizendo o quê? Dizendo que Jesus, ele foi esquecido ali no templo. Eu fico imaginando Deus lá dos altos céus dizendo, olha, vocês esqueceram o meu filho lá no templo. Também, né? Não é seus. Porque se fosse seus, será que vocês iriam esquecer? Mas a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele, aleluia, é que veio para estar, aleluia, nos trazendo o livramento. Ele que é o Cordeiro que veio para estar tirando o nosso pecado, aleluia, e permitindo com que o anjo passe e ele não nos atinja. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, em uma outra ocasião em que ele iria comemorar a Páscoa, ele dá um detalhe assim tão peculiar, que ele chama alguns de seus discípulos e diz assim, olha, vocês vão à cidade, e quando vocês verem um homem com um cântaro, vocês seguem ele, e ele vai lhe mostrar o lugar aonde nós vamos comemorar a Páscoa. E notem bem, queridos, que dificilmente você, naquele lugar, naquela terra, você vai ver um homem carregando um cântaro de água. Por quê? Porque na época da Páscoa, existiam muitas pessoas naquele lugar. Na época da Páscoa, tinha uma grande multidão naquela área. E a obrigação de carregar a água era das mulheres. O que Deus estava dizendo ali é que eu ainda aceito pessoas que fazem a diferença e que não fazem as mesmas coisas, aleluia, que os outros.
E a Bíblia nos diz que os seus discípulos chegaram e foram lá e comemoraram a Páscoa. Porém, o Senhor, naquele grande dia, Ele quis realizar de uma maneira diferente. Ele mudou, não que Ele mudou, mas Ele instituiu de uma maneira diferente a Páscoa. Porque Ele era o verdadeiro significado da Páscoa. E Ele então reuniu ali os 12, notem bem, queridos, que lá não estava o dono do lugar aonde ele estava, e também não estava aquele homem com o cântaro, somente ele estava com os seus 12. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele não quer que só os espectadores estejam ali. Ele quer ter um tete a tete, ele quer ter uma intimidade com os seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos saibam realmente qual é a vontade de Deus. Os espectadores, os amigos do Evangelho, eles gostam muito de dizer: olha, como é bom vir à igreja, como é bom, como é gostoso estar no meio de vocês, mas não quer compromisso. Foi por isso que Jesus, então, ele chamou somente os seus discípulos e não quis que alguns espectadores estivessem ali. Queridos, para que nós tenhamos uma intimidade com o Senhor, é necessário nós sairmos desse lugar de espectador e ter uma grande intimidade com o Senhor. O desejo de estar, sabe, querendo conhecer mais e mais do Senhor. Só que para isso, queridos, é necessário nós fazermos isto que está escrito na leitura em que nós fizemos. Nós deixarmos todo o nosso orgulho, nós deixarmos as tradições antigas, que por muitas das vezes é contrário àquilo que as Escrituras dizem ao nosso respeito. É contrário a tudo aquilo que as Escrituras dizem e que por muitas das vezes, por nós, por ignorância fazemos. Mas para que nós não sejamos ignorantes, para que nós não sejamos, sabe, enganados, nós temos sim que estar procurando conhecer mais e mais a verdade. Procurando, sabe, deixar tudo aquilo que, sabe, nos atrapalha, porque por muitas das vezes, queridos, a tradição, ela confronta com a palavra de Deus. E se nós confrontarmos com algo tão poderoso, quem é que vai perder? Então é necessário que nós conheçamos mais e mais a palavra de Deus. É necessário que de verdade nós possamos estar, aleluia, pedindo para o Senhor abrir mais e mais o nosso intelecto, o nosso entendimento. E por muitas das vezes, só isso não é o suficiente. É necessário um esforço maior da nossa parte, para que nós possamos de verdade estarmos nos posicionando e estarmos indo à busca da verdade, indo em direção àquilo que é certo, e não ficarmos conformados porque, eu já aprendi dessa maneira, eu já sei, eu conheço que é desse jeito. Porém, quando nós, aleluia, nos esforçamos, nós vamos conseguir, porque Deus, o Todo-Poderoso, está ao nosso lado e está pronto a se revelar mais e mais a nós. Só que é necessário que nós venhamos estar saindo do comodismo, saindo, sabe, do lugar, e estarmos indo ao encontro da verdade. Porque por muitas das vezes, queridos, nós ficamos acomodados
acomodados por tradição, acomodados com o nosso conhecimento e o nosso intelecto, acomodados porque, eu não preciso. Não, eu já conheço o suficiente. Queridos, o nosso Deus, Ele está pronto a se revelar mais e mais. Por isso é necessário nós estarmos mergulhando mais e mais nele. É necessário que nós possamos estarmos, tendo de verdade aquela fome e aquela sede, porque Ele mesmo disse que bem-aventurado aqueles que têm sede, pois serão saciados. Então, queridos, de verdade, que nós possamos estar fazendo o confronto da realidade contra aquilo que não é real. E estarmos cientes, aleluia, de verdade, daquilo que é verdade, porque senão somos enganados. Porque senão, o engano infelizmente está tão grande, ao ponto de que se nós não estivermos com o nosso alicerce, nós também somos enganados. Que nós possamos, queridos, de verdade, tirar o fermento velho. E o que é o fermento velho? O que poderia ser o fermento velho? Fermento velho, queridos, é tudo aquilo que nós carregamos como tradição. E agora que nós conhecemos a palavra de Deus, nós lançarmos fora tudo aquilo que não presta, nós deitarmos tudo fora e estarmos, com vontade de estar conhecendo mais e mais aquilo que é certo, aquilo que é correto, e também ter a oportunidade de estar ensinando aqueles que ainda não conhecem. Queridos, é isso que o Senhor tem, aleluia, para conosco nesta noite. Que nós possamos estar de verdade aprendendo mais e mais dele, que é manso e humilde de coração. Nos coloquemos em pé, amados. Louvado seja o santo nome de Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus.
Ah, Senhor, no nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, e te bendizemos, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Senhor, graças te damos, ó Deus, Pai Santo, por tudo quanto o Senhor, ó Deus, tem, ó Pai, nos feito e tem, Senhor, nos proporcionado. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, esteja, ó Deus, nos ajudando, Senhor, para que possamos, Pai, estar, Senhor, lançando, ó Pai, fora, Senhor, tudo aquilo que aprendemos, ó Deus, por tradição, e estarmos, meu Deus, sendo guiados, ó Pai, pela tua palavra, estarmos, meu Deus, esclarecendo, Senhor, estar confrontando, estar, ó Deus, Senhor, realizando, ó Pai, mais e mais, ó Deus, do teu querer e da tua vontade, ó Deus, para com, Senhor, a nossa vida, porque, ó Deus, grande, ó Pai, foi, ó Pai, Senhor, o teu sacrifício com o qual o Senhor, ó Deus, fez, ó Pai, naquela cruz do Calvário, pois, ó Deus, o Senhor, ó Pai, instituiu, Senhor, meu Pai, a ceia, instituiu, Senhor, para que nós, ó Pai, continuamente lembremos, meu Deus, aleluia, Senhor, do teu sacrifício, porque, ó Deus, o Senhor, que é, ó Pai, o Cordeiro, aleluia, perfeito, ó Deus, sem defeito, sem mácula, sem, Senhor, coisa alguma, ó Pai, e que no seu tempo foi, Senhor, sacrificado, ó Deus, para, Senhor, estar vertendo o teu sangue, aleluia, ao qual, ó Pai, nos apresenta, ó Deus, diante do Senhor, limpo, puro, reto, e que, aleluia, o Senhor, ó Deus, olha para nós e não vê, Senhor, nós mesmos, mas vê, ó Deus, o Senhor, ó Pai, o teu sangue, Senhor, aleluia, que foi, ó Pai, aleluia, derramado, ó Deus, por nós. E isto, Senhor, nos traz, ó Pai, o livramento, ó Deus, e nos traz, ó Pai, a libertação, Senhor. E é por isto, Paizinho querido, que nós te louvamos, que nós te engrandecemos, que nós te exaltamos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, por tudo quanto o Senhor, ó Deus, fez, ó Pai, aleluia, por nós. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor.